Bom, pessoal, vamos falar então agora sobre a história da avaliação psicológica. A gente começa com uma frase da Anastasia Urbina, que nos dá uma ideia de como é que a avaliação psicológica se organizou ao longo do tempo e ao longo da história da psicologia. Elas dizem que a avaliação psicológica é, talvez, uma das áreas mais antigas da psicologia. Ao nascer, teve uma de suas aplicações práticas, o desenvolvimento dos testes psicológicos e da psicometria voltada para a seleção de soldados nas grandes guerras. Bom, o que essa frase quer dizer quando ela diz que a avaliação psicológica é uma das áreas mais antigas e em alguns textos elas dizem que talvez até mais antiga do que a psicologia. A avaliação psicológica, ela é, na verdade, mais antiga que a psicologia, porque desde a filosofia a gente está buscando maneiras de avaliar, maneiras de entender ou de prever comportamento, de descrever padrões, e a partir dessa busca, dessa necessidade de prever os nossos padrões comportamentais, de entender como é que o nosso sistema psicológico funciona, de identificar o que é que se mantém estável, o que é mais mutável nos padrões de comportamento e pensamento humanos, é que a psicologia começa a se organizar como ciência e, a partir daí, a avaliação psicológica ocupa um espaço ainda mais importante agora, e dessa vez de uma maneira mais científica. E a gente começa, como elas dizem, a partir dos processos de seleção em guerras. Aqui a gente começa, né, no processo de seleção em guerras, já quando a psicologia é ciência e os testes psicológicos e a psicometria já estão se estruturando. Antes disso, a gente tem tentativas de se realizar processos de avaliação psicológica 200 anos antes de Cristo, nos processos de seleção profissional no Império Chinês. Também para o exército e para outros cargos se realizava avaliações comportamentais, sem, obviamente, ser ainda psicologia, mas com o objetivo de entender quais eram as habilidades e aptidões dos candidatos. Século XVIII, no campo educacional europeu, a gente tem também estratégias de avaliação psicológica para aquisição de diploma universitário. Então, indivíduos que concluíam o nível de graduação, também eram submetidos a um processo de avaliação, para garantir que, além de aptos em termos de conteúdo e de conhecimento, também estavam psicologicamente aptos. Segunda metade do século XIX, estudos clínicos para diagnóstico de retardo mental, como os que aconteceram na França, com Binet, para identificação de necessidades educacionais especiais ou para explicação do fracasso escolar. Também a gente começa a construir processos de avaliação psicológica. Uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, mas até não muitos anos atrás, muitos dos professores de vocês, inclusive, foram submetidos a processos de avaliação psicológica para ingresso no curso de psicologia. Também para o curso de psicologia se considerava que era necessária determinada aptidão psicológica e as pessoas então precisavam ser avaliadas como uma espécie de teste de habilidades específicas para a entrada na universidade. No início do século XX, começa a se desenvolver em toda a Europa e nos Estados Unidos estratégias mais organizadas de avaliação psicológica, principalmente durante as duas guerras. Psicólogos experimentais, como Wundt, que é considerado o pai da psicologia moderna, aquele cujos estudos iniciam a psicologia como ciência. Então, o laboratório de Wundt é considerado o ponto inicial da psicologia moderna, porque ele substitui a experimentação fisiológica pela experimentação direta de eventos mentais, através do que ele chamava de método da introspecção. O Wundt, então, considerava que características psicológicas como processos mentais eram passíveis de serem identificados e estudados a partir da introspecção. Tinha interesse em formular descrições generalizadas do comportamento humano
Então, em geral, o objetivo do Wundt não era de identificar diferenças individuais, as diferenças eram consideradas erro, ele estava buscando entender como é que o comportamento humano como um todo funcionava, como é que a gente poderia entender processos básicos como linguagem, atenção, pensamento. A ênfase ainda era nos fenômenos sensoriais e nos tempos de reação, isso continua com Cattell, os primeiros que tentaram estudar elementos básicos ou processos psicológicos básicos se baseiam em fenômenos sensoriais, como acuidade visual, capacidade tátil, né, capacidade de perceber diferenças, velocidade de resposta e coisas desse tipo. Havia um controle rigoroso dos experimentos. Por exemplo, se observava já a interferência da qualidade do tipo de instrução na velocidade das respostas, o que já é característico dos testes psicológicos. Então, esses primeiros testes comportamentais, que eram uma espécie rudimentar de teste psicológico, dá a ideia inicial para o que a gente transforma na avaliação psicológica mais para frente, na psicometria e na teoria dos testes. Aqui a gente tem uma vista de Leipzig, em 1931, e mais abaixo o Wundt e alguns dos seus colaboradores lá dentro da universidade. O Wundt é a pessoa que está ali no centro de Harvard. Kraepelin é um outro nome importante para falar da história da avaliação psicológica e talvez seja um dos que inicia um trabalho para identificar algumas diferenças individuais, especialmente no campo da psiquiatria. Ele tenta diferenciar, por exemplo, o que se conhecia como demência precoce da psicose maníaco-depressiva. Então, inicialmente, tudo era considerado, todos os sintomas psicóticos em geral estavam dentro de um mesmo pacote, e nesse caso, então, esquizofrênicos, deficientes intelectuais, bipolares, estavam todos dentro de uma mesma categoria diagnóstica, e o Kraepelin começa a perceber que existia um grupo ali cuja sintomatologia variava muito mais em termos de humor do que em termos de pensamento, embora eles também tivessem delírios e muitas vezes alucinações, o que era mais evidente era uma variação muito grande de humor e, inclusive, tinha uma característica dos delírios que era diferente da esquizofrenia, né? Que era uma tendência sempre a delirar de maneira que colocasse o indivíduo como melhor, como especial, que é o que eles chamavam de mania de grandeza. E aí, então, ele chama esse grupo de pessoas, né, esse grupo de sintomas que envolve, além das características psicóticas, das alucinações, dos delírios, das alterações de pensamento, essa variação entre um período de mania, um período de um senso de grandeza, de um narcisismo inflado e um período de grave depressão, com falta de energia, muitas tendências a suicídio e coisas dessa natureza. Ele chama esse grupo de indivíduos de psicóticos maníaco-depressivos. A psicose maníaco-depressiva, então, seria uma psicose, mas que tem como característica principal a variação do humor entre a mania e a depressão. A psicose maníaco-depressiva é o que a gente chama hoje de transtorno bipolar. Ele publicou em 1895 um trabalho relatando o desenvolvimento de alguns testes para medir o que ele chamava de fatores básicos das pessoas. Esses testes eram operações aritméticas simples, avaliação de memória, susceptibilidade à fadiga e distração, então tinha alguns testes que envolviam distratores. Eles eram usados para pacientes psiquiátricos, mas eles também davam uma ideia de nível intelectual dos pacientes, ou do quão preservadas a capacidade de raciocínio, as faculdades intelectuais estavam nos indivíduos. E a partir daí também ele começa a diferenciar a deficiência intelectual de outras patologias. Então, o Kraepelin, lá no contexto psiquiátrico, começa a construir instrumentos que objetivavam
identificar as diferenças principais entre os quadros clínicos. O Galton foi um biólogo inglês. Ele impulsionou grandemente o movimento de testagem, estava interessado no estudo da hereditariedade humana. Ele era primo do Darwin, e assim como Darwin, ele acreditava que haveria algumas características que a gente tem por terem sido selecionadas ao longo da nossa história de evolução. Diferente do Darwin, o Galton se focou principalmente nas características psicológicas. O Darwin fala de características psicológicas que seriam selecionadas, mas ele não se foca nisso. O Galton se foca principalmente nas características psicológicas e ele tenta identificar quais seriam as características que mais nos tornariam aptos, quais seriam as características psicológicas que tornariam os humanos mais aptos à sobrevivência. E ele cria, então, um primeiro banco de dados de diferenças individuais desses processos simples que eram avaliados nas suas testagens, como, por exemplo, alguns traços físicos. Ele considerava que determinadas características físicas tornavam os indivíduos mais propensos a serem intelectualmente superiores, avaliava a acuidade visual e a acuidade auditiva, força muscular, tempo de reação. Essas eram algumas das medidas que o Galton executava para identificar quem seriam as pessoas mais bem adaptadas. Ele era um grande defensor da eugenia. Em alguns dos seus estudos, ele levantou dados de famílias e começou a perceber que filhos de indivíduos que ele considerava bons geneticamente tendiam a repetir os mesmos traços genéticos, né? Então, filhos de pessoas muito inteligentes tendiam a ser também muito inteligentes. Filhos de grandes músicos tendiam a ser também grandes músicos. E daí, então, ele começa a defender essa ideia que a gente conhece como eugenia, que é a ideia do melhoramento genético humano a partir de cruzamentos selecionados. Então, ele sugeria, então, que indivíduos considerados mais aptos psicologicamente, biologicamente mais aptos, como aqueles que eram mais fortes, mais perfeitos, intelectualmente superiores, deveriam ser os indivíduos que teriam mais filhos, né, que seriam os responsáveis pelas próximas gerações. Enquanto indivíduos considerados fracos ou cuja a estrutura biológica não fosse a mais interessante, seriam motivados a não ter filhos. Essa é a primeira ideia do movimento eugenista e que foi repetido por muitos pesquisadores ao longo da nossa história e que foi copiado também por indivíduos como Hitler no processo nazista. O movimento eugenista ele tem uma fraqueza importante que o próprio Darwin já tinha trazido, que é o fato de que se a gente começa a fazer cruzamento de indivíduos, e aqui estou desconsiderando, tá? Porque é meio óbvia a questão ética, estou desconsiderando a parte ética e falando da parte mesmo prática da ideia, porque essa proposta em todos os âmbitos foi altamente antiética e altamente desrespeitosa dos direitos humanos, em alguns casos de maneira mais direta, como no caso do nazismo, em outros de maneira mais indireta, como no caso dos eugenistas atuais. A gente tem alguns eugenistas ainda, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, que defendem não mais a esterilização de pessoas consideradas menos aptas ou o isolamento, né? Mas eles ainda defendem a motivação, que se motive pessoas consideradas mais aptas a terem filhos e as menos aptas a não terem, ou que se motive as pessoas a fazerem análise genética dos seus embriões para garantir que os melhores embriões é que vão ser implantados, aqueles sem determinados considerados defeitos genéticos. E aí a gente entra numa série de polêmicas. Os eugenistas, por exemplo, consideram que a gente já é capaz de eliminar completamente
a síndrome de Down e o nanismo do mundo, porque é possível fazer uma avaliação do embrião e garantir que o embrião a evoluir não tem nenhuma dessas condições, e daí a gente entra numa briga, porque, por exemplo, o nanismo, a gente tem um movimento de pessoas com nanismo que defendem o direito de terem filhos iguais a eles, já que isso não é necessariamente um defeito, é só uma diferença. Bom, e aí, fora essa parte ética toda, que obviamente é um problema da eugenia, na prática, biologicamente, também é um problema, porque o que é interessante para que o processo de evolução seja bem sucedido é variabilidade. E o que os eugenistas estão propondo é reduzir variabilidade, é justamente criar uma raça pura, uma raça muito mais homogênea, né? Fazer com que pessoas mais semelhantes se cruzem e tenham descendentes, e daí a gente vai ter um grupo de pessoas com uma genética muito parecida. E em momentos como esse que a gente está de pandemia, a gente consegue ver claramente o quanto que ter variabilidade genética permitiria a sobrevivência da espécie. A gente já tem hoje alguns estudos que estão mostrando que talvez um determinado aparato genético proteja algumas pessoas contra o Covid, enquanto que torna outras mais susceptíveis. E se, no processo eugenista, tivesse selecionado só pessoas que, dentre outras coisas, são susceptíveis ao Covid, uma pandemia como essa poderia acabar com a espécie. Bom, o Galton acreditava que, a partir de discriminação sensorial, era possível avaliar o intelecto. Ele reduzia, então, o intelecto a esses aspectos básicos necessários para o comportamento inteligente, e ele achava que a gente conseguiria, então, ter uma boa ideia do intelecto a partir desses aspectos. Ele foi pioneiro no uso de métodos de escalas de avaliação, questionários, técnicas de associação livre, que ele usava para avaliar essas habilidades mais básicas. Foi pioneiro no desenvolvimento de métodos estatísticos para a análise de diferenças individuais. Ele também começa a propor estratégias de amostragem para que a gente consiga ter uma ideia geral de funcionamento da população. Depois dele, a gente tem o Cattell. O Cattell foi aluno do Wundt. Ele tinha um grande interesse na mensuração de diferenças individuais. Ele teve um contato com o Galton, com seus estudos, e isso foi reforçado a partir do Galton. O Cattell era particularmente interessado nos estudos de estatística. O Cattell era um grande intelectual. Os estudos indicam que ele tinha um QI próximo a 200, se a gente pensar que o QI médio da população é 100, que o QI do Einstein era cerca de 165, me parece, o do Cattell foi estimado em 200. Ele fez vários cursos, aprendeu, era um grande intelectual e que sabia de várias áreas diferentes. Ele era químico, ele tinha formação em psicologia, tinha formação em uma série de outras áreas específicas, e ele tentava juntar todo esse conhecimento para construir modelos, para explicar diferentes aspectos do funcionamento psicológico humano. Ele concordava com a premissa do Galton, inicialmente, de que o estudo do intelecto pode ser feito a partir de testes mais simples, de discriminação sensorial, e ele acreditava, assim como Galton, que análises estatísticas poderiam nos fornecer uma taxonomia das características humanas, assim como a gente tem a tabela periódica, por exemplo, que é uma taxonomia dos elementos químicos. A gente conseguiria ter uma taxonomia de elementos básicos humanos a partir das análises, dos estudos das análises fatoriais, principalmente na estatística. Medidas que ele usava: força muscular, velocidade de movimento, sensibilidade à dor. Não tinha comitê de ética, então era fácil testar o nível de tolerância à dor. Acuidade visual e auditiva, discriminação de peso, por exemplo, né? Capacidade de perceber pela aparência qual era o peso de elementos. Tempo de reação e memória. Ele considerava que era mais fácil, era mais interessante avaliar essas funções simples,
porque a gente conseguiria ter, então, medidas precisas e exatas, e ele acreditava que para habilidades muito complexas, como personalidade, por exemplo, raciocínio, era impossível, né, a gente ter acesso a essas funções. Bom, e depois do Cattell a gente tem o Ebbinghaus, ele cria o que foi chamado de teste de complementação de Ebbinghaus, e ele avaliava variações cognitivas ao longo da aula em crianças de uma escola pública alemã. O Ebbinghaus, então, é um dos primeiros a propor que, diferente do Cattell, diferente do Galton, uma avaliação mais ampla do intelecto, uma avaliação de habilidades, de características mais complexas. Ele traz inicialmente a ideia de que talvez o todo, que é o intelecto, seja diferente da soma das partes, seja diferente de percepção, de memória, de atenção, de força, de velocidade. E aí, então, o que ele faz é um teste de preenchimento de lacunas, eram alguns textos, e as crianças tinham que preencher essas lacunas. Ele conseguiu, a partir desse teste, diferenciar bons e maus, o que ele chamou de bons e maus alunos, e ele inspirou o Binet na criação do primeiro teste de inteligência bem-sucedido do mundo, né, que foi o primeiro teste de QI. Aqui tem alguns exemplos do teste. Julho está para maio, assim como sábado está para... E aí, nesse caso, a gente tem uma resposta certa e é possível operacionalizar. E esse é o primórdio de um teste de inteligência. Objetos grandes pesam mais que pequenos. Né? São sempre mais novos do que os pais. Então, aqui, por exemplo, julho está para maio. Olha, maio é 2 meses antes de julho. Assim como sábado está, então sábado, que é um dia, então eu vou olhar 2 dias antes de sábado. Então, a resposta aqui seria quinta-feira. Objetos grandes pesam mais que objetos pequenos. São sempre mais novos que os pais, os filhos. Bom, e aí a gente tem, inspirado nesse primeiro teste do Ebbinghaus, a gente tem o Binet. Em 1895, ele começa a produzir estratégias de avaliação de habilidades mais complexas. Ele criticava bastante essa ênfase sensorial, centrada em habilidades muito simples, e ele dizia, o indivíduo pode ter todas essas habilidades muito simples, mas o que importa é a maneira como ele conecta isso tudo. Então, não necessariamente ele vai ser muito inteligente se ele tem elevados níveis dessas habilidades simples. Então, ele acreditava que a mensuração de funções mais complexas não exigiria tanta precisão, uma vez que as diferenças individuais seriam muito maiores nesse caso. E daí, então, ele propõe o uso de determinados problemas, que pareciam problemas escolares, e o uso de escalas. A ideia de escala é de um teste que é composto por itens que são que vão ficando, né, gradativamente mais difíceis. E qual era o objetivo disso? Bom, ele criou, por exemplo, um primeiro teste que tinha 30 itens. O primeiro item era o mais fácil, ele ia ficando cada vez mais difícil. E a ideia é de que o primeiro item vai ser adequadamente respondido por todas as crianças. Inicialmente, o teste do Binet também foi feito para crianças escolares francesas. O segundo item ele é um pouco mais difícil, então talvez algumas crianças menos inteligentes não consigam mais responder ao segundo item, mas as crianças mais inteligentes vão conseguir. O terceiro mais difícil. E aí, a partir do ponto de corte, ou seja, a partir de onde as crianças param, cada faixa etária de criança para de acertar, isso daí seria o ponto da idade mental da criança. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança de 6 anos, talvez ela acerte os itens de 1 a 5 e a partir dos 6 já seja impossível para ela acertar. Bom, esses 5 primeiros itens, então, vão ser, acertar até o item 5, vai ser considerado o esperado para 6 anos de idade. Então, uma criança que tem um score de 5, acertou 5, é uma criança com idade mental de 6 anos. A partir do 6º item, se a criança de 6 anos acerta o 6º item, que a maioria não acerta, isso significa que ela é mais inteligente que a média. Se uma criança de 7 anos não acerta o 6º item, que é mais difícil, ela só vai até os 5, então ela tem uma idade mental de 6, ela é considerada menos inteligente do que a média. Então, a partir daí eu consigo ver qual é o nível intelectual de cada uma das crianças avaliadas.
As tarefas da prova do Binet eram de julgamento, de compreensão e de raciocínio, que eram considerados os componentes essenciais da inteligência. Os testes inicialmente foram chamados de escalas de Binet, e em 1904, então, ele consegue fazer um teste, um estudo, né, para verificar se o seu teste era de fato discriminativo. Ele foi indicado para uma comissão encarregada de criar um método para avaliar crianças que, devido, por exemplo, a um atraso de desenvolvimento ou a um retardo mental, não conseguiam se beneficiar de classes regulares no sistema educacional e, por isso, precisariam de educação especial. Então, a tarefa do Binet era separar as crianças que tinham necessidades especiais das que não tinham. E então ele começa a avaliar essas crianças e a verificar a capacidade de discriminação dos testes dele. O quanto que o teste dele conseguiria separar as crianças com necessidades especiais das crianças sem necessidades especiais. Em 1905, então, surge a primeira escala, que é a escala, a segunda, né, depois das escalas de Binet, a escala Binet-Simon, que foi melhorada pelo Simon. E aqui tem algumas perguntas das escalas. Perguntas para crianças de 3 anos. Aponte seu nariz, aponte seus olhos, aponte a boca. Pedia-se que as crianças repetissem grupos de 2 números. Eu digo 2 números e peço para ela falar depois de mim. Pedia para que ela nomeasse objetos num quadro, numa figura, para que ela dissesse o sobrenome, né, o nome de família, para que repetisse uma frase de 6 sílabas. Então, tarefas bem simples. Para adolescentes de 15 anos, repetir 7 dígitos, então, em vez de 2, agora eu tenho uma sequência maior. Dá 3 rimas para uma palavra, dou uma palavra, você tem que dizer 3 que rimam. Repetir uma frase maior também, né, 26 sílabas. Interpretar um quadro, uma obra de arte, por exemplo. Resolver problemas matemáticos. A padronização da escala Binet-Simon, né, que tinha 30 tarefas, elas foram aplicadas em 50 crianças normais, entre 3 e 11 anos, e um grupo de crianças com a mesma faixa etária que tinham diagnóstico de deficiência intelectual. Os resultados indicaram que a escala era capaz de diferenciar essas crianças, então, rapidamente, ele começou a ser usado em diferentes contextos e a ser traduzido, inclusive, para várias outras línguas além do francês.